A misteriosa polícia de macacos do Egito Antigo. Você já imaginou uma espécie de força de vigilância formada por macacos? Pode soar como algo inventado ou até cômico. Mas no Antigo Egito existem imagens e registros que deram origem a uma ideia curiosa, a chamada polícia de macacos. Claro, não se tratava de uma polícia como conhecemos hoje, com organização formal ou patrulhas estruturadas. Mas os babuínos, um tipo de macaco bastante conhecido na região, tinham um papel muito especial na cultura egípcia, ligado à vigilância, disciplina e ordem. Para entender essa história, precisamos primeiro lembrar que os egípcios tinham uma relação profundamente simbólica com os animais. Eles acreditavam que muitas espécies estavam conectadas aos deuses e representavam forças da natureza ou princípios do universo. No caso dos babuínos, a ligação era principalmente com o deus Tosh, uma das divindades mais importantes do Egito. Tosh era associado à sabedoria, à escrita, ao conhecimento e à justiça. Ele era visto como o responsável por manter o equilíbrio e registrar os acontecimentos do mundo. Entre os deuses do Antigo Egito, Tosh ocupava um papel essencial. Considerado o deus da sabedoria, da escrita e da justiça, ele era visto como o guardião do conhecimento e da ordem do universo. Tosh era frequentemente representado com cabeça de íbis ou na forma de um babuíno, animal que simbolizava vigilância e inteligência. Essa ligação ajudou a reforçar a ideia de que os babuínos estavam associados à observação constante e ao equilíbrio, conceitos centrais na cultura egípcia. Os babuínos, por suas características naturais menos como postura ereta, expressões marcantes e comportamento atento menos acabaram sendo associados à vigilância e à observação constante. Por isso, eles aparecem em diversas pinturas, esculturas e objetos antigos, muitas vezes sentados de forma ereta, como se estivessem atentos a tudo ao redor. Em algumas representações, esses animais surgem próximos a guardas ou em cenas que sugerem supervisão. Isso levou historiadores a acreditar que, em certos contextos, os babuínos poderiam ter sido treinados para funções simples, como alertar sobre movimentos ou ajudar a proteger locais específicos. Animais já eram usados para tarefas práticas em várias civilizações antigas, então não seria impossível que tivessem algum papel auxiliar. No entanto, é importante destacar que não existe evidência de uma força policial organizada formada por macacos. Nesse contexto, a imagem de um animal sempre atento fazia muito sentido. Ela transmitia a ideia de que a ordem estava sendo observada e protegida. Além disso, os babuínos também aparecem em contextos religiosos e funerários. Em túmulos e templos, eles podiam simbolizar proteção espiritual e vigilância sobre a passagem para o além. Com o passar do tempo, a combinação dessas imagens simbólicas, possíveis usos práticos e interpretações modernas acabou gerando a expressão popular de polícia de macacos. Hoje, os historiadores e arqueólogos entendem que essa ideia não deve ser interpretada de forma literal. Ela representa muito mais a maneira como os egípcios usavam símbolos para expressar conceitos complexos, como justiça, disciplina e ordem cósmica. Na maior parte dos casos, o significado era simbólico. Os babuínos representavam a ideia de vigilância constante, algo essencial para a mentalidade egípcia. A sociedade egípcia valorizava profundamente o conceito de Ma'at, que era a noção de ordem, equilíbrio e harmonia do universo. Manter a Ma'at significava garantir que o mundo continuasse funcionando corretamente, tanto no plano humano quanto no divino. E isso revela algo fascinante sobre o Egito Antigo, para eles. O mundo não era dividido de forma rígida entre o real e o simbólico. Tudo estava interligado, menos natureza, espiritualidade e sociedade. Os animais não eram apenas parte do ambiente. Eles eram vistos como manifestações de forças maiores e como intermediários entre o mundo humano e o divino. Por isso, quando vemos um babuíno representado como uma figura vigilante, não estamos apenas olhando para um animal, mas para um símbolo poderoso de observação e equilíbrio.
A chamada Polícia de Macacos, então, não é uma instituição histórica no sentido moderno, mas sim uma expressão curiosa que ajuda a ilustrar como essa civilização pensava. Ela nos mostra como o Egito Antigo transformava elementos do cotidiano em símbolos carregados de significado, criando uma cultura rica, complexa e cheia de mistérios. E talvez seja exatamente isso que continue nos fascinando até hoje. A capacidade de uma civilização de enxergar o mundo de forma tão simbólica e, ao mesmo tempo, tão profundamente conectada à natureza. Esse foi mais um episódio de Estrelas e Civilizações. Se gostou e quer continuar explorando os mistérios do passado, deixe o like, inscreva-se e ative o sininho. Vai nos ajudar a continuar produzindo novos conteúdos. Obrigado por nos assistir. Até o final e no próximo episódio, um novo mistério nos espera. Porque o céu nunca foi apenas contemplação.